Paz do Senhor, amados, mais uma quarta-feira, estamos aqui com mais um estudo bíblico. E esse mês de julho nós vamos estar falando sobre missões, o qual o pastor Márcio Júnior, da Igreja Betel Funcionários 2, ele vai estar trazendo as viagens de Paulo para nós meditarmos nessas viagens, amém? E que Deus assim possa abençoar o teu coração. Quero agradecer o pastor Domires, que é o pastor titular da igreja, em disponibilizar o seu pastor auxiliar para estar conosco aqui, trazendo esse estudo. Que Deus possa então edificar vocês para a glória de Deus, no nome de Jesus. Um forte abraço e até já. A graça e a paz do Senhor, meus amados irmãos do Betel Cabedelo. Eu sou o pastor Márcio Júnior, pastor de jovens do Betel Funcionários 2. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos neste módulo de estudo bíblico acerca das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Para mim é um motivo de grande honra ter recebido e poder aceitar o convite do pastor Ataíde para estar com vocês nessas próximas quartas, estudando aquele que é o segundo maior nome do cristianismo, né? Depois de Jesus, o apóstolo Paulo é o maior expoente do cristianismo, é aquele que mais representou, é o mais famoso do cristianismo. Só perde para Jesus nesse sentido. E é muito interessante a gente estudar as viagens missionárias do apóstolo Paulo e perceber nessas viagens a ação missionária de Deus. Então, para mim é uma alegria poder compartilhar com vocês este tema tão importante e juntos estarmos nos edificando mutuamente através da palavra do Senhor. Amém? Mas, meus amados, antes de partirmos para a primeira ou para a segunda ou terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, é importante a gente refletir sobre o tema de missões, né? A nossa igreja, o Betel Brasileiro, leva em seu nome, na sigla que o nomeia, o nome de Igreja Missionária Evangélica Betel Brasileiro. Então, a palavra missões, ou o termo missionário, missionária, faz parte da nossa igreja, mas antes disso faz parte da própria Escritura. É verdade que quando pensamos em missões, provavelmente um versículo vem à nossa mente, e talvez seja o de Mateus 28:19, aquele que chamamos de a grande comissão, né? Jesus, depois de ressuscitar, está diante dos seus discípulos, antes de ser assunto aos céus, e ele deixa aquela ordem aos seus discípulos dizendo: toda a autoridade me é dada nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em algum culto de missões da nossa igreja, das nossas igrejas, nós certamente já ouvimos esse texto, pregações sobre ele, já até lemos quando tivemos a oportunidade de falar sobre missões para alguém, mas a verdade é que o tema missões na Bíblia não surge na grande comissão. Ele não aparece apenas quando Jesus vai para a glória celestial e deixa seus discípulos com a responsabilidade de levar adiante a missão que ele começou. A verdade é que o Deus digno de glória, honra e louvor, ele nos é apresentado em sua santa palavra também como um Deus missionário. Um grande homem de Deus chamado David Livingstone, que serviu a maior parte da sua vida entre as tribos africanas, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. É isso que a Bíblia nos mostra, um Deus missionário. A missão, ela nasce no coração de Deus. Ela atua na história pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita na vida da igreja. E essa missão, ela exalta a Jesus como Senhor de todas as coisas, como aquele que tem o domínio sobre todo o universo. E isso nos faz entender, primeiramente, que a missão começa e termina em Deus. E é interessante também a gente entender que mesmo que Deus seja o dono da missão, mesmo que Ele seja também a origem
e o destino da missão, ele convoca o seu povo, nós, a igreja, eu e você que fazemos parte do corpo de Cristo, para cooperar com ele neste honroso e salvador propósito chamado Missão de Deus. E o curso Perspectivas tem um tema muito interessante. O slogan desse curso é para que todos os povos o adorem. E esse é um bom resumo da missão de Deus. O resumo da missão de Deus é reunir pessoas dentre todos os povos, de todas as tribos, línguas, raças, nações, etnias, para que adorem diante do trono do Cordeiro, como descrito lá no Apocalipse. E é interessante a gente entender isso, que a missão que glorifica a Deus, a missão que também diz respeito ao resgate da humanidade, né, representada por Adão lá no Éden, que caiu e nós caímos junto com ele como humanidade. Essa missão que diz respeito a esse resgate, que principalmente a glória de Deus, que foi consumada, que foi possibilitada pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ela se estende ao processo de redenção da humanidade, mas de toda a criação. Deus está trabalhando no resgate de toda a criação através da sua missão. E aí, nesse grande propósito, eu e você temos um papel importante. Deus nos dá a honra de sermos cooperadores com Ele na missão que é dele. Se nós hoje podemos fazer missões, é porque Deus primeiro tem uma missão. E a nossa missão, as nossas missões, aquilo que nós fazemos na obra de Deus, vem da missão de Deus. Cada missão que nós realizamos na missão de Deus é um pedacinho daquilo que a missão de Deus nos chama a participar. Mas diante disso a gente se pergunta, né? Antes de partirmos para as viagens missionárias do apóstolo Paulo, qual é a nossa missão? Né? Qual é a responsabilidade do povo de Deus? Qual é o propósito da existência daqueles que se chamam filhos de Deus? Né? Por que nós estamos aqui? É importante a gente pensar nisso. E eu creio que, perguntando a vocês listariam várias tarefas que nós temos a cumprir como cooperadores da missão de Deus. Proclamar o reino de Deus e a sua justiça, compartilhar as boas novas de salvação, pregar um evangelho de transformação que primeiro transformou as nossas próprias vidas, multiplicar fielmente a mensagem que liberta e vivê-la com intensidade, né? Sendo a igreja que prega, mas principalmente a igreja que vive a missão. E Deus nos chama, porque a missão que é dele, a missão que é do próprio Deus, é uma frase de Christopher Wright no livro A Missão do Povo de Deus. A missão que é do próprio Deus e que, sendo o seu povo, ele nos chama a compartilhar. Essa é a nossa missão. E eu queria que vocês pensassem com carinho a respeito disso, porque é um privilégio muito grande para nós. É certo que é uma enorme responsabilidade fazer parte da missão de Deus, mas ao mesmo tempo é um privilégio glorioso saber que Deus está em missão e que nos chama para estarmos em missão juntamente com Ele. E desde os primeiros capítulos de Gênesis, né? Desde o início da Escritura até os novos céus e nova terra lá do Apocalipse, a Bíblia Sagrada apresenta Deus chamando e enviando muitas pessoas para as mais diferentes tarefas. Vocês concordam comigo? Você consegue lembrar de alguém que foi chamado por Deus para alguma tarefa específica? Para algum papel na missão de Deus? Se a gente fosse listar aqui, seriam inúmeras pessoas, né? Por exemplo, Abraão, o primeiro patriarca, né? A história de Abraão nos é narrada no capítulo 12 de Gênesis. E eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia para acompanhar essa história, pelo menos o início dela, no capítulo 12 de Gênesis, onde Abrão ainda, né? O nome dele não havia sido modificado por Deus ainda. Abrão é chamado por Deus para um papel na missão de Deus. O versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei.
Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, Deus em missão para redimir o homem. Depois da queda de Gênesis 3, Deus agora chama Abraão para ser o primeiro, o pontapé inicial de um povo chamado para ser o povo de Deus. E aí ele chama Abraão do meio da sua família, para que ele saia da sua terra, da sua parentela, para que ele seja o pai de grandes multidões, de uma grande nação, e abençoará aqueles que o abençoassem, amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem, e nele, na descendência dele, seriam benditas todas as famílias da terra. Então, na sua missão, Deus chama pessoas. Abraão é um exemplo disso. Mas Deus também chamou Moisés para libertar o povo do cativeiro ali do Êxodo. Deus chamou Jeremias para profetizar no período do cativeiro babilônico. Deus chamou Jonas para pregar o evangelho lá em Nínive. Nós lembramos que Jonas foi um tanto a contragosto para fazer parte da missão de Deus. E aí, mesmo assim, Deus continua chamando pessoas para participarem do seu propósito, da sua missão. E aí a gente olha para o todo do Antigo Testamento e a gente percebe Deus chamando figuras específicas para missões específicas, pessoas para desempenharem um papel na história do povo de Israel, para abençoar outras pessoas. E essa nação iniciada em Abraão, que se tornaria depois o povo de Israel, tinha uma missão específica diante de todos os povos. E eu queria que você observasse um pouco dessa missão comigo. Por favor, abra sua Bíblia aí no Salmo de número 96. É um salmo muito conhecido, já foi cantado por vários cantores aí. Salmo de número 96. Dá um tempinho para vocês abrirem. Vou beber uma aguinha aqui. Amém? Salmo 96. Diz assim: cantai ao Senhor um novo cântico. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Até o versículo 3 aqui, por enquanto, está tudo bem. Deus cria um povo para ser a sua propriedade particular entre todos os povos, para que esse povo execute uma missão dentre todos os povos, anunciar a glória de Deus e atrair as nações ao redor para a adoração ao Senhor. E aí a gente vê o povo de Israel desempenhando esse papel, fracassando muitas vezes no Antigo Testamento a respeito desse papel, mas ouvindo sucessivas vezes as ordens de Deus, convocando, conclamando o povo a cumprir este papel. Mas a verdade é que nesta preparação, o Antigo Testamento se encerra, e depois daqueles 400 anos de silêncio de Deus entre Malaquias e o Evangelho de Mateus, aí nós vemos uma nova etapa da missão de Deus, né? Deus mandou profetas, Deus mandou mensageiros para anunciarem a vinda do Redentor. E nesta missão, o Antigo Testamento prepara esse caminho para a chegada de Jesus Cristo. E aí, nos evangelhos, nós vemos o Filho de Deus, né? O ápice da missão de Deus, o auge da missão de Deus, enviando seu Filho, o grande missionário, o grande modelo de missionário para toda a igreja, para todos nós. E aí Jesus vem, os evangelhos narram a sua vida, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas é um versículo de Gálatas 4:4 que mostra o que aconteceu na chegada de Jesus. Gálatas 4:4 diz assim: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, no momento exato da história, na hora mais perfeita em que
tudo no plano de Deus culminou, Deus envia o seu Filho. Deus se faz carne e habita entre nós na pessoa de Jesus Cristo, o seu Filho, 100% Deus e 100% homem. Então aí nós temos um relato, um retrato do que Deus fez na sua missão, para que a sua missão possa ser cumprida. E aí a gente enxerga Cristo agindo nessa missão. E depois da sua vida e da sua morte, né, cada um dos evangelhos, né, na verdade narra a missão de Deus acontecendo através de Jesus e Jesus conclamando os seus discípulos a fazerem também. E eis que a gente chega ao livro de Atos. A gente chega ao livro de Atos dos Apóstolos, onde nós enxergamos a continuidade da missão, né? A igreja iniciada por Jesus, o grupo de seguidores, de cristãos iniciado por Jesus, agora vai continuar a missão. Jesus é assunto aos céus, mas antes de subir, ele declara o que Lucas escreveu em Atos capítulo 1, versículo 8. Você consegue lembrar o que está escrito lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. No livro de Atos nos mostra muito sobre missões, nos mostra muito sobre a missão de Deus, nos mostra muito sobre os primeiros passos da caminhada da igreja no cumprimento da vontade de Deus, né? Esse versículo 8 do capítulo 1 de Atos é justamente o texto-chave, o versículo-chave do livro de Atos. Ele mostra, ele mostra Deus preparando os seus discípulos, Jesus dizendo que eles esperem em Jerusalém até que sejam capacitados pelo Espírito Santo para que possam ser testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Então a gente enxerga a igreja começando, a igreja dando os seus primeiros passos. E o livro de Atos dos Apóstolos, onde estão narradas as viagens missionárias do apóstolo Paulo, este livro é importante demais, porque ele é único no Novo Testamento. Ele é o único livro que narra de maneira histórica o que aconteceu nos primeiros anos da igreja, de modo que, se a gente imaginasse a Bíblia ser um livro de Atos, haveria uma lacuna, um vazio muito grande na história da igreja. Nós não conheceríamos bem quem era Paulo, como foi a atuação de Pedro depois da morte de Jesus, como foi que João, como foi que a igreja se portou depois que teve que andar sozinha, né? Pelo menos sem a presença física de Jesus, ainda que Jesus continuasse com eles e continua até hoje conosco também, até a consumação dos séculos. Mas o livro de Atos é este livro que demonstra a história, os primeiros anos, os primeiros momentos da igreja cristã depois da morte e ressurreição de Jesus. E eu tenho certeza que se você já parou para ler o livro de Atos dos Apóstolos, você já glorificou muito a Deus. Porque é impossível a gente ler o livro de Atos sem perceber, claro, uma leitura séria, uma leitura de verdade, não é só passar os olhos, né? Mas se a gente parar para ler o livro de Atos dos Apóstolos com o coração disposto a aprender e a observar, nós iremos ver em todo o livro de Atos dos Apóstolos a ação permanente, a ação plena, a ação presente do Espírito Santo de Deus. A ponto de um grande historiador chamado Justo Gonzalez falar sobre o livro de Atos, dizendo que ele poderia muito bem ser chamado de Atos do Espírito Santo. Não dos apóstolos, né? Mas Atos do Espírito Santo. Da maneira como o Espírito Santo atua na vida dos apóstolos para que a igreja de Cristo permaneça, fique firme, se levante e prossiga na jornada que Deus planejou para ela. Então, o Espírito Santo está agindo no livro de Atos, está dirigindo, está guiando, está capacitando, está enchendo os primeiros cristãos para que testemunhem com poder o Evangelho de Jesus Cristo, aquele que morreu, mas que ressurgiu ao terceiro dia.
Então o livro de Atos é esse livro maravilhoso, esse livro tão interessante, né? E aí a gente pensa em Jesus Cristo, veio e partiu para a glória, depois de separar 12 homens para uma missão muito importante. Jesus é essa mostra maior do ardor missionário de Deus. E o livro de Atos vai nos mostrar esse ardor missionário de Jesus, inflamando o coração dos apóstolos para que eles continuem na missão. O livro de Atos dos Apóstolos é composto por 28 capítulos e ele tem uma divisão interessante. É interessante a gente perceber que, assim como o capítulo 1, versículo 8 diz que eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, o livro de Atos, curiosamente, parece ter essa divisão, parece ter essa separação. Os discípulos começam em Jerusalém no capítulo 1, no capítulo 2, ainda em Jerusalém, eles são cheios do Espírito Santo na ocasião do dia de Pentecostes, quando o Espírito veio como um vento veemente e impetuoso e os encheu, capacitando-os e fazendo-os falar em outras línguas, né, conforme Deus lhes concedeu que falassem. E aí a gente vê depois o final do capítulo 2, também o capítulo 3, os primeiros salvos, os primeiros arrependidos. No capítulo 4, mais gente sendo alcançada, a cura daquele coxo da entrada do templo, né? Que Pedro e João dizem: olha para nós não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aí ainda em Jerusalém a igreja está fazendo isso. E a igreja começa a crescer. E no capítulo 4, 5, 6, o capítulo 7, depois que Estevão defende o Evangelho de Deus de uma maneira tão precisa, tão conhecedora do Antigo Testamento, ali, depois que Estevão morre, há uma perseguição, e aí a igreja começa a se espalhar para a Judéia, e depois a igreja vai se espalhar para Samaria, com Filipe pregando, e aí nas viagens missionárias de Paulo a gente percebe agora a igreja sendo testemunha nos confins da terra. É tanto que o livro de Atos acaba com Paulo preso em Roma, né? O evangelho chegou aos confins, saiu lá de Jerusalém, passou pela Judéia, alcançou a Samaria e está caminhando até os confins da terra. Mas ainda há uma outra divisão interessante. Se nós pensarmos nos apóstolos, olhando para os evangelhos, quem é o apóstolo que mais aparece? Quem é o apóstolo que é mais citado? Aquele cujas passagens são mais marcantes, né? Que sempre aparece ele falando alguma coisa. Quem é? Pedro, exatamente. O apóstolo Pedro aparece. E Pedro ocupa um lugar de chefe, um lugar de direção, de maior destaque, digamos assim, na questão dos apóstolos, né? Os apóstolos, o livro de Atos mostra isso. Do capítulo de número 1 até aproximadamente o capítulo 8, Pedro é a figura de destaque. Ainda que João o acompanhe, Pedro é a figura que está sendo destacada. No final do capítulo 9 ainda é Pedro o maior destaque até o capítulo 12. E aí a partir do capítulo 13, um outro apóstolo entra em cena. E é justamente ele, aquele que estudaremos nessas quartas-feiras, né? O apóstolo Paulo. Ele que é diferente dos demais apóstolos, por quê? Porque ele não fazia parte daquele grupo inicial dos 12 apóstolos. Ele veio a ser um apóstolo chamado fora de tempo, meio que um abortivo. Ele se chama assim em 1 Coríntios capítulo 15, que Cristo apareceu para ele fora de tempo, ressurreto, como que um abortivo, ou seja, fora do tempo. Ele nasceu como apóstolo, escolhido como apóstolo, recebeu o apostolado fora do tempo. Mas Paulo, mesmo sendo esse apóstolo tardio, digamos assim, que não fazia parte do colégio, do grupo dos 12 iniciais, depois, claro, Judas Iscariotes sendo tirado desse grupo e Matias sendo o seu substituto, Paulo chega como esse apóstolo 13º, digamos assim, e ele recebe uma missão de Deus específica, né? Ele recebe um chamado apostolar, um chamado, uma vocação específica para os gentios, para pregar o evangelho àqueles que não nasceram judeus, aqueles que não são judeus, né? Porque a missão de Deus, ela não se restringe
apenas ao povo judeu, que era o seu povo. Na verdade, desde o Antigo Testamento, Deus queria que o povo judeu alcançasse os outros povos, atraísse a adoração dos outros povos a ele. Mas o povo fracassou. Entretanto, a missão de Deus não se limitou aos judeus. Deus ainda tinha o propósito de alcançar os gentios, pessoas que não nasceram na descendência judaica. E graças a Deus por esse propósito, porque é graças a Ele que hoje nós estamos aqui. A menos que você tenha uma descendência judaica. Eu não tenho, mas eu louvo a Deus por isso, porque nós também estávamos inseridos no plano de Deus, né? Os gentios, aqueles que não nasceram judeus. E o apóstolo Paulo cumpriu um papel essencial no evangelho a estas pessoas. Como eu falei no início, o apóstolo Paulo é essa figura importante do cristianismo. Ele é alguém que só perde para Cristo, para Jesus na questão de fama, de ênfase do Novo Testamento, né? O apóstolo Paulo é essa figura por algumas razões. O livro de Atos narra boa parte da sua história. O apóstolo Paulo também é autor da maioria dos livros do Novo Testamento. Não da maioria, mas ele é o autor que tem mais livros no Novo Testamento. Se nós lembrarmos, o apóstolo Paulo tem 13 livros do Novo Testamento. Você consegue lembrar deles? Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Colossenses, Timóteo, 2 Timóteo, Filemão e Tito. 13 livros escritos pelo apóstolo Paulo, e alguns ainda acham que foi ele o autor de Hebreus, né? A escritura não diz, há uma divergência muito grande sobre isso, mas o que de fato importa sabermos é que o apóstolo Paulo recebeu essa missão de anunciar o evangelho aos gentios, e ele o fez. Ele cumpriu bem o seu papel. E do capítulo 13 ao capítulo 28 de Atos, o foco está em Paulo. Ele agora não é uma figura qualquer. Mas antes desse foco chegar nele, precisamos ver qual é a primeira menção ao apóstolo Paulo. E para isso, a gente vai abrir a nossa Bíblia novamente agora no livro de Atos, dessa vez no capítulo 7, 58, o versículo. Atos 7, você pode abrir sua Bíblia aí para acompanhar comigo. O versículo 58. Atos capítulo 7, 58. Isso aqui é na morte de Estevão, né? Estevão foi escolhido para ser um diácono, e ele é um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e ele confronta aqueles homens no Sinédrio e morre por causa disso. E é justamente na morte de Estevão que aparece a primeira menção bíblica a Paulo, ainda chamado Saulo, né? Um dos seus nomes, uma das maneiras que ele era chamado. O versículo 57 diz assim, depois de Estevão falar, né? Eles taparam os ouvidos, aqueles homens, e dando fortes gritos, céu 57, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, na morte de Estevão, Saulo estava lá. E esse versículo nos mostra ele num papel de observador, de espectador. Mas o versículo número 1 do capítulo 8, logo aí embaixo, diz que Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Saulo estava sendo cúmplice, estava sendo conivente, consentindo com a morte de Estevão. E isso nos faz lembrar que Saulo, nem sempre foi esse homem de Deus, um grande apóstolo, um grande discípulo, né? Ele fala um pouco sobre quem ele era no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 5 e 6. Você pode abrir aí? Filipenses, capítulo 3, versículos 5 e 6. Ele está falando sobre o passado dele, né? Em outro contexto aqui, mas é interessante a gente ver como ele fala a respeito de si mesmo. Eu era circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, ou seja, um hebreu de verdade. Quanto à lei,
fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então o apóstolo Paulo, um fariseu da cidade de Tarso, ele foi educado aos pés de Gamaliel, um grande mestre da lei, que aparece no livro de Atos, capítulo 5. E ele foi forjado, ele foi moldado como um fariseu de verdade. E como tal, ele seguiu o coro daqueles fariseus da época de Jesus, né? Perseguiram. Ele não perseguiu Jesus, mas perseguiu aqueles que seguiam a Jesus. Foi um fariseu de verdade, que cumpria os ritos da lei judaica, né? Circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreus, alguém que era da tribo de Benjamim. Então ele era um judeu de verdade. E como tal, não podia aceitar essa doutrina diferente que desejava tomar o lugar, né, aos olhos dele, da lei judaica. Mas na verdade a doutrina de Cristo era muito maior, ainda que se originasse um pouco no judaísmo, mas era uma doutrina diferente, que apregoava questões muito mais verdadeiras, muito mais profundas, no sentido de que o judaísmo nunca conseguiria ser o cristianismo. E aí o apóstolo Paulo não se contenta apenas em ser, antes de ser apóstolo, claro, não se contenta apenas em ser um fariseu, que é contrário às ideias, mas ele se torna um ferrenho perseguidor. E no seu momento de destaque quanto à perseguição, nós conseguimos entender a ação de Deus transformando a vida desse homem, para que ele pudesse se tornar um apóstolo, para que depois ele pudesse ser um grande missionário, talvez o maior líder do cristianismo depois de Jesus. Deus o transformou. E você lembra onde está narrada essa transformação? No capítulo 9 de Atos. Eu convido você a abrir esse texto aí, é um texto muito conhecido. Vamos ler alguns versículos de Atos, capítulo 9, Saulo no caminho de Damasco. O capítulo diz assim, versículo de número 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. Então o apóstolo Paulo, respirando ameaças de morte, e o reverendo Hernandes Dias Lopes comentando esse versículo, ele diz que Paulo estava como uma fera selvagem que desejava a todo custo arrebatar a sua presa, que eram os seguidores de Cristo. Para isso, ele pediu ao sumo sacerdote cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de encontrar ali homens ou mulheres seguidores do caminho, né? Como era chamada essa seita na ótica dos fariseus, que seguia a Jesus. E ele desejava levá-los presos a Jerusalém. O versículo 3 diz que em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Entenda, Paulo era um perseguidor dos cristãos, mas Cristo o considera um perseguidor dele mesmo, do próprio Cristo, porque Cristo defende, protege, está com aqueles que são seus. O versículo 6 diz: Levante-se, Jesus falando com ele, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. O versículo 7 diz: Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam a ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Deus estava em missão, alcançando o apóstolo Paulo, porque era duro para ele recalcitrar contra os aguilhões, né? Como um touro selvagem, ele estava se recalcitrando contra aquele aguilhão que o provocaria, que o confrontaria. Não adiantava, era inútil. Deus já o tinha alcançado. E Deus o fez para uma grande missão. E essa missão envolvia Ananias,
O versículo de número 10 diz: Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. O versículo 13 mostra que Ananias se atemorizou um pouco. A fama de Saulo, de Paulo, era muito feroz. Todos sabiam que ele queria prender os cristãos violentamente, levá-los presos, mas Deus tinha um propósito, né? Ananias sabia, inclusive, como o versículo 14 diz, que Paulo chegou lá com autoridade suficiente para prender todos os que estavam invocando o nome de Jesus. E aí o versículo 15 mostra o propósito de Deus no alcance e na missão que ele daria ao apóstolo Paulo. Ele diz assim a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. O texto mostra que Ananias obedeceu, foi lá, restaurou a vista a Paulo, também o batizou, e foi o primeiro a ter esse contato com o apóstolo Paulo de maneira decisiva para a missão. Então Deus está em missão, e nessa missão ele convoca um homem que tinha tudo para ser um perseguidor, que foi de fato um perseguidor, mas que agora se tornaria um missionário, um apóstolo, para cumprir a missão que Deus tinha designado para ele. E aí Deus convoca esse homem, age transformando, restaurando e vai mudando de uma vez por todas a trajetória desse apóstolo. E é por isso que o livro de Atos vai mostrar Deus moldando e usando a vida do apóstolo Paulo para alcançar os gentios, para alcançar outras nações, outros povos. O apóstolo Paulo foi separado para o evangelho de Cristo. E aí o livro de Atos vai nos mostrar as 3 viagens missionárias, assim bem delineadas, do apóstolo Paulo. A primeira delas está em Atos capítulo 13, vai até o capítulo 15, versículo 35. A segunda viagem missionária está em Atos capítulo 15, do versículo 36, e vai até os meados do capítulo 18, versículo 23. E a terceira viagem, Atos capítulo 18, versículo 24, até o capítulo 21, versículo 26. E aí os capítulos finais de Atos dos Apóstolos mostram o apóstolo Paulo mais uma vez viajando, mas dessa vez preso, para chegar em Roma, onde ele terá uma audiência com César para defender-se, como ele mesmo quis, no decorrer dessas quartas de estudo bíblico. A gente vai comentar um pouco sobre isso e a gente vai vê-lo mais uma vez viajando, mais uma vez aproveitando o tempo para anunciar o nome de Jesus Cristo, até o fim da sua vida, que nos é narrado na Bíblia, no livro de 2 Timóteo, que mostra inclusive aquele versículo que diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Então, meus amados, esse é um pouco do pano de fundo, da introdução daquilo que nós iremos ver nessas quartas. Focaremos nas viagens missionárias de Paulo, mas nessas viagens é interessante a gente lembrar que antes que Paulo fosse um missionário, Deus estava em missão. Deus já estava agindo, Deus já estava sendo um Deus missionário. Cristo é a prova disso. Tantos outros foram chamados na Bíblia, são prova disso. O próprio apóstolo Paulo é uma prova disso. E ainda hoje, nos nossos dias, Deus continua a chamar homens e mulheres para serem seus embaixadores, para serem missionários, proclamadores da palavra. Amém? Que você abrace esse chamado de Deus para a missão, que você ouça a voz de Deus dizendo a você de que maneira Ele deseja usar a tua vida na missão para a glória dEle, e saiba que Ele vai te usar, saiba que Ele vai usar a sua vida para a glória do nome dEle, para o alcance de outras pessoas. Amém? Espero que todos tenham gostado desse nosso início. Ainda temos uma longa caminhada e eu espero que Deus continue a nos edificar, a nos confrontar também. E antes de encerrar, eu queria deixar uma lição para vocês, uma tarefa de casa, digamos assim.
eu peço que vocês todos leiam o trecho bíblico de Atos que fala sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que é o que a gente vai assistir, o que a gente vai conversar, debater na próxima quarta-feira, certo? Então, tarefa de casa é essa, ó, todo mundo lê e tomar nota, anotar questões interessantes, tudo aquilo que você observar nesses textos. Atos do capítulo 13, versículo 1 até o capítulo 15, versículo 35. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém? Posso orar pela sua vida? Deus amado, em nome do teu Filho Jesus, eu quero te agradecer por esse privilégio de estarmos conversando, compartilhando sobre a tua palavra. Te agradeço pelos irmãos do Betel Cabedelo, a pessoa do pastor Ataíde também, sua família. Que Deus os abençoe, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por termos a tua palavra e por podermos estudá-la e meditar nela, enxergando aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Agora, Pai, em nome de Jesus, toma cada um destes irmãos, que na próxima quarta-feira mais pessoas se agreguem a nós e possamos continuar desfrutando das riquezas da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço, meus irmãos, paz do Senhor, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém, queridos, que bênção, né? O estudo, principalmente as cartas de Paulo, são sempre bênção para as nossas vidas. Quero agradecer a vocês que estiveram detidos aí, assistindo este estudo, e que Deus possa cada vez mais edificar o coração de vocês. Quero agradecer o Márcio Júnior, também agradecendo a sua família que tem contribuído com ele para estar junto conosco dando esse estudo. Próxima quarta-feira estará dando o passo a passo das viagens de Paulo. Que Deus assim possa então nos abençoar. Vamos estar orando para que Deus continue abençoando as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer, te louvar por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor já fez e ainda vai fazer nos nossos corações. Deus, eu te peço que nos dê uma noite abençoada e que o próximo estudo teus filhos possam receber mais de ti, em o nome de Jesus. Amém.